E vamos agora às notícias desta edição. Na agenda do dia, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o encontro com seus apoiadores no Palácio da Alvorada para comentar sobre diversos assuntos que repercutiram, sobretudo na imprensa. Você não sabe o tamanho da minha paciência. Eu sou imbrochável, tá ok? Então vão ter que me aturar. Só Papai do Céu me tira daqui. Mas ninguém. Eu não comando o Brasil sozinho. Pois é. Eu tenho o Legislativo do lado, que é o responsável por leis, por emenda da Constituição. Uma coisa eu te garanto. Nós não podemos ter mais 2 anos pela frente, né, com a esquerda fazendo a pauta. No lado de lá está o PT, PCdoB e PSOL, que atrapalhou a gente 2 anos, que fizeram as pautas. Que não deixaram, por exemplo, a gente votar aí medidas provisórias, como, por exemplo, dos balancetes. A Globo fatura mais de 1 bilhão por ano em cima dos balancetes. Precisa publicar balancete em jornal de papel? Não pode ser nas mídias virtuais? Por que o Rodrigo Maia deixou caducar isso aí? Para atender a Globo mais de 1 bilhão por ano? Pô, então, pelo amor de Deus, pô, o que eu fiz pro campo? O campo tá bombando. Todo o pessoal do campo tem que estar comigo, pô. Isso é um mínimo de razoabilidade que eu peço para eles, para a gente poder levar nossas pautas para frente. O que a Globo faz quando fala em meio ambiente, fogo no Pantanal, fogo na Amazônia? Nunca pegou fogo no governo Lula aqui, Dilma, nunca pegou fogo. Nunca, tá? Agora ele sempre pega fogo na Califórnia e ninguém fala nada. Cadê as matas ciliares da Europa? Qualquer outro país tem problema, qualquer outro. Por que só se potencializa em cima do Brasil? E se eu fizesse a agenda ambiental xiita de governos anteriores, o agronegócio estava no fundo do poço. O mínimo que eu peço para os parlamentares do campo, né, que eu tenho profunda gratidão e apreço por eles, que vote no nosso candidato para a mesa, para a gente não deixar mais caducar medidas provisórias. Caducou, olha aqui, ó, caducou o projeto de lei da reforma do campo, que nós estamos legalizando aqui as terras, né? Que a regulação fundiária, obrigado, a regulação fundiária, deixou caducar, matou o campo. Nós podíamos ter todo o campo legalizado, onde o homem pudesse fazer seu empréstimo, seus negócios, e não pôde fazer por quê? Porque o presidente da Câmara deixou caducar. E agora eu vejo o pessoal do agronegócio, alguns poucos, é lógico, né? Pô, eu vou apoiando um candidato que está do lado da esquerda. Nada pessoalmente contra o candidato do outro lado. Pessoalmente. Gosto dele. Pessoalmente. Agora, ele está junto com o PT, PCdoB e PSOL. Não precisa falar mais nada. Pessoalmente, nada contra ele. Todo mundo gosta de ti. Mas fica preocupado porque as pautas da esquerda... Peraí. Pode ter certeza disso. Espera aí. O que a esquerda quer também? Uma reforma sindical. É a volta do imposto sindical para continuar infernizando quem produz no Brasil? Se os heróis que produzem começarem a deixar o Brasil, não tem mais emprego para ninguém. São Paulo está associando com o governador, né? O agricultor em São Paulo está brigando. Aproveitar de São Paulo aqui. O governador de São Paulo aumentou o ICMS de quase tudo. Inclusive o pessoal do campo. Que esse partido está apoiando outro candidato. Pô, dá para entender isso aí? Sabe que é difícil? A eleição da Câmara tem que ser coração, tem que ser razão. Quando chega no mercado, a culpa é do presidente. Aumentou. Inclusive estava vendo agora uma reclamação, né? O pessoal das concessionárias, pessoal que vende carro. Aumentou em 200% o imposto de transmissão. 200%. Vai para, em média, R$3.000 o imposto de transmissão de um carro. Que negócio é esse, pô? Vai acabar com esse negócio? Vai levar o desemprego? Tão em plena pandemia, ele aumentou o imposto de seringa. Seringa e agulha. Aumentou o imposto de quase todos os produtos da cesta básica. Dos fertilizantes. Inclusive cadeira de roda. Tá? Quem compra, para pessoas deficientes, compra carro, vai inflação, culpam quem daí? O presidente. É impressionante. Quem é que roubou o emprego de vocês aqui? Foi eu? Eu fechei alguma coisa? Eu não fechei nada. Fecharam tudo e agora estou vendo alguns prefeitos fechando novamente, como o de Belo Horizonte. Eu vou fechar aí os restaurantes, os bares, né? Fechando para quê? Inclusive até as lotéricas estavam fechadas, né? Não, no começo eu tive que... Não foi fácil, né? Eu reabri as lotéricas, não foi fácil. Alguns querem que com poucos recursos eu faça milagre. Vai direitar. Tá? Com poucos recursos fazer milagre. Temos uma emenda constitucional que fala do teto de gastos. Não dá para gastar mais do que aquilo. Alguns querem que gaste. Não posso gastar mais do que aquilo. Desequilibra a economia no Brasil. Eu não sei a imprensa, né? Quando eu falei que o Brasil estava quebrado, eles bateram em mim. Muito bem, gente. E a respeito das eleições na Câmara, a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, fez críticas ao seu candidato ao cargo, Baleia Rossi, MDB de São Paulo, por fechar a possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Gleisi disse: perderá votos no PT
Ela ameaçou no Twitter. Com 52 deputados, o PT tem a maior bancada da Câmara e seu apoio é peça importante nos planos de Baleia Rossi de conquistar o comando da Câmara. O endosso à sua candidatura, contudo, não é consenso entre petistas que se incomodam em apoiar um nome do MDB, partido que os petistas culpam pelo impeachment, a derrubada, o golpe que eles chamam em relação à tirada ou à saída do poder de Dilma. A crítica veio devido a uma entrevista de Baleia Rossi, gente, ao jornal Folha de São Paulo. O deputado afirmou que o impeachment não é o caminho, não é bom para o Brasil. O PT, que tem a maior bancada, não é, também de oposição no Senado, com 6 representantes, também agora definiu apoiar Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, para a presidência do Senado Federal. Neste caso aí, o candidato é apoiado por Davi Alcolumbre, DEM, e atual presidente, não é, do Senado, e que tem a simpatia do presidente Jair Bolsonaro para fazer seu sucessor. O vice-presidente general Hamilton Mourão disse que tomará a vacina contra a Covid-19 assim que for disponibilizada, sem furar a fila. Diagnosticado com a doença em 27 de dezembro de 2020, ele ficou 2 semanas em isolamento e agora retornou ao trabalho, ao seu gabinete no Palácio do Planalto. Pretendo ser vacinado dentro da minha vez. Sou o grupo 2, de acordo com o planejamento. Não vou furar a fila, a não ser que seja propagandística, ou no caso aí, propagandística, no caso ele como garoto propaganda, disse Mourão. Na entrevista a jornalistas, Mourão afirmou que teve 3 dias de sintomas mais pesados, inclusive, e que posteriormente fez tratamento prescrito pela equipe médica com medicamentos como a hidroxicloroquina. Eu tive 3 dias ali que realmente os sintomas foram mais pesados e depois eu tomei a medicação que é preconizada. E a partir do 5º, 6º dia eu estava bem, disse. A nossa medicina está salvando mais de 97% das pessoas que são contaminadas. Infelizmente tem esse número elevado aí de perdas, disse ele, em relação às mortes. Eu agora, nesses dias, perdi 2 amigos de longa data para essa doença. Mas a nossa medicina tem feito um papel muito bom, declarou Mourão. Sobre a vacina, como vice-presidente, ele disse: desde o ano passado, falei para vocês que o governo iria adquirir toda e qualquer vacina que fosse certificada pela Anvisa. Ficou aquela discussão e, no final das contas, estão sendo adquiridas as vacinas que serão certificadas, disse Mourão. E quando foi para criticar o presidente Jair Bolsonaro por ele defender o tratamento precoce, a ciência sempre foi lembrada e a famosa frase: "Oh, não há comprovação científica". Só que veja só como são as coisas na disputa pelo poder ou nesse negócio de querer ser o pai da vacina. Diante das discrepâncias de dados sobre Coronavac, e inclusive deixamos claro aqui, estamos torcendo para que funcione, acreditamos que é muito importante para todos nós que ela seja o mais eficaz possível. O secretário de Saúde de João Dória afirmou que não é hora de sermos tão cientistas. Eis que mais uma máscara cai para ceder lugar à verdade. O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, falou em entrevista sobre o pedido da Anvisa de mais documentos sobre a Coronavac, a vacina chinesa. Abre aspas para o secretário. Não é hora de nós sermos tão cientistas como estamos sendo agora, porque o mundo está sendo cientista, mas está respeitando a vida e já está vacinando. Nós temos que seguir critérios de segurança, mas iniciar a vacinação. Fecha aspas. Entre os dados exigidos pela agência ao Instituto Butantan estão mais detalhes sobre os voluntários que tomaram o imunizante e os que tomaram o placebo, a quantidade de doses aplicadas, possíveis voluntários que não concluíram os estudos, detalhamento de todos os desvios de protocolos, quantidade de anticorpos gerados pelos imunizados e por quanto tempo permaneceram nos participantes. Na Indonésia, a eficácia da Coronavac foi classificada em 65,3% após os testes da
fase 3. Sobre a fala do secretário, só faltou dizer que os documentos solicitados têm o objetivo de avaliar a segurança do produto para, assim, garantir também a segurança de vidas. Uma outra coisa interessante na fala do secretário foi: não é hora de sermos tão cientistas agora. Como assim? Quer dizer que tem hora para a ciência ser acionada, hora para a ciência ser dispensada? A fala do secretário ecoou pelas redes sociais e levantou questionamentos. E se essa fala estivesse na boca do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro? Além do secretário, o governador do estado de São Paulo, João Dória, também se manifestou. Segundo ele, é preciso senso de urgência da Anvisa para a liberação da vacina do Butantan. Ritos da ciência devem ser respeitados, mas deve-se lembrar que o Brasil perde cerca de 1.000 vidas por dia para a Covid. Segundo ele, com a liberação da Anvisa, milhões de vacinas que já estão prontas poderão salvar vidas. E aí? O que você achou dessa nova fase dos defensores da ciência? E entre os custos que o imposto pago pelo povo brasileiro, os custos que o dinheiro público precisa arcar, estão as despesas, por exemplo, com os ex-presidentes. Lula, do PT, é um deles, ex-presidente que mais custou para os nossos impostos manterem em 2020. Isso porque cada ex-presidente tem o direito vitalício a uma equipe de até 8 funcionários e cobertura total de gastos referentes a passagens, diárias de funcionários, combustível, seguro e manutenção de 2 veículos, gente. Nem mesmo com a pandemia da Covid-19 foi possível suspender essas despesas. Cada ex-presidente tem direito a 4 servidores para atividades ali de segurança e apoio pessoal, 2 servidores de cargos em comissão do grupo Direção e Assessoramento Superiores, nível 5, e também 2 motoristas de livre escolha. Além do pagamento dos salários desses assessores que variam de R$ 2.500 a R$ 13.000. Como disse, Lula lidera a lista de gastos para a União. Só nos meses de janeiro a outubro de 2020, o petista gastou, sabe quanto? O equivalente a R$ 790 mil. Desse total, 249 mil foram relativos a diárias e passagens, segundo apontou os dados da Secretaria-Geral da Presidência da República, obtidos pelo site Poder 360, de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Dilma Rousseff, por sua vez, vem logo atrás do seu mentor político no ranking dos mais caros. Ela aparece em segundo lugar, com R$ 780 mil gastos em assessores e veículos aos quais tem direito. Levando-se em consideração os últimos 4 anos, Dilma encabeça a lista, é a mais gastona, dos mais onerosos ao povo brasileiro. A equipe de Dilma gastou 5,4 milhões de reais de janeiro de 2017 a outubro de 2020. Em seguida vem o ex-presidente, também impeachado, Fernando Collor de Mello, gastos 3,6 milhões de reais em despesas. O petista Lula aparece, nesse caso, em 4º lugar no mesmo período. Os custos dele só foram reduzidos quando ele esteve preso, de abril de 2018 a novembro de 2019, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Então, se perguntar a cada espectador nosso aí, o mais idoso sobretudo, quanto conseguiu acumular você trabalhando numa vida toda em imóveis, em capital, em patrimônio, ao longo de sua vida, se é que conseguiu juntar dinheiro para adquirir um. Chega a 300 mil reais, por exemplo? Ou quantos desses nossos espectadores conseguiram acumular ao longo de uma vida 790 mil em patrimônio que Lula gastou do dinheiro público que legalmente recebeu, né? Entre janeiro e outubro de 2020? Ou os 5,4 milhões que Dilma já custou desde 2017? São considerações, gente, e análises interessantes e que precisam ser debatidas. É muito dinheiro, é muita mordomia. Somando isso aos direitos
que recebem ex-deputados, ex-senadores, ex-governadores, enfim. O Collor não é senador aí da República. O salário que já recebe, pago com dinheiro público também. Precisa disso tudo essa gente? É preciso que nossas autoridades analisem tantos gastos, gastos exagerados. Quem usufruiu disso e usufrui de uma forma ou de outra, certamente vai dizer: olha só o cara fazendo discurso demagogo aí, falando o que o povo quer ouvir. Mas, gente, meu Deus, quantas crianças em situação de vida dramática nesse Brasil e que poderiam receber uma ajuda melhor se esse país gastasse ou investisse melhor seus recursos. Nós precisamos avançar. Nossos políticos precisam compreender o quanto custa para nossos brasileiros conquistarem R$1. E como esse dinheiro vai rapidinho no elevado custo de vida que temos por conta dos impostos que pagamos embutidos no custo dos produtos. Você vai no mercado, não compra mais nada com 50, 100 reais. Mas aonde pode começar a mudança? Na drenagem dos recursos públicos gastos tão facilmente por esses que citamos. O grande problema é que a maioria dos nossos políticos estão tão acostumados com cifras altas que elas se tornaram comum. Que falar em economizar uma parte desses 5,4 milhões que Dilma custou para o Brasil desde 2017 até aqui como ex-presidente, eles dizem, economizar 1 milhão, 2, 3 milhões, isso não é nada perto do orçamento ou do que o Brasil arrecada. Roubar um pouquinho não é nada. Eu já vi um cidadão, um político dizendo isso na minha frente, na minha cara. É uma vergonha. De milhão em milhão de privilégios, nós temos bilhões e bilhões de dinheiro. Recursos que saíram de circulação pelos impostos e o povo não recebe de volta isso. Mordomias. Muitas dessas pautas que nós desejamos ardentemente para o Brasil são defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes, que reconhece o quão caro é o custo Brasil e deseja mudar essa realidade, não é? Sabemos que neste país a mudança é lenta, mas esperamos que possamos pelo menos seguir para esse alvo, o alvo do nosso ministro Paulo Guedes, que ele possa realizar o seu sonho, inclusive com a nova presidência da Câmara dos Deputados, de mais Brasil, menos Brasília. E se Paulo Guedes não conseguir levar isso adiante, gente, se Bolsonaro não conseguir fazer avançar isso, essa diminuição dos privilégios de Brasília, então será de lamentar. Há poucas ou nenhuma perspectiva de outros políticos com vontade e coragem para fazer. E vimos agora o prenúncio daquelas dificuldades que o presidente Bolsonaro tem deixado claro que existem. Foi criticado há poucos dias, a imprensa atacou o presidente porque foi franco o presidente quanto a dizer, o Brasil é forte, mas temos dificuldades grandes. O momento é difícil. É uma das maiores pandemias da história. Muitos aí fecharam tudo. E aí então temos agora o anúncio da Ford. Ford vai fechar todas as fábricas no Brasil e encerrar a produção no país. No país desde 1919. A marca manterá apenas o Centro de Desenvolvimento de Produto na Bahia e o campo de provas e sua sede administrativa para a América do Sul, ambos em São Paulo. De acordo com a Ford, o fechamento das fábricas no Brasil é mais um passo de seu processo de reestruturação global. Então, senhores políticos, Congresso Nacional, ninguém é contra vocês, mas vocês precisam discutir o custo Brasil, que é encarecido justamente por aí, elevado custo público que essa máquina gigantesca tem. É preciso incentivar e apoiar a reengenharia dos gastos públicos, não os gastos com o povo, mas os gastos inúteis desse país, com tanta máquina e ainda, mesmo com todos os esforços do governo Bolsonaro, gastos
exorbitantes, muito ainda ineficientes. A ineficiente máquina pública brasileira. E muita gente falando do tal 14º salário. No final de 2020, foi protocolado o projeto de lei número 3.657/2020, prevendo a criação do 14º salário emergencial. A medida propõe o pagamento de uma parcela extra do abono anual aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Portanto, muita gente se enganou, achou que já era uma ideia para 2020. Na verdade, é um projeto de lei que está em análise. Como justificativa para sua implementação, a dificuldade dos mais de 35 milhões de segurados do INSS que recebem apenas um salário mínimo por mês e porque a pandemia ainda continua afetando drasticamente a administração pública e, consequentemente, a vida das pessoas menos favorecidas. A ideia seria que, com o pagamento do valor extra, seria possível injetar mais recursos na economia. O projeto de lei que propõe o pagamento do 14º salário para segurados do INSS teve origem na ideia legislativa número 127.741, de iniciativa do advogado Sandro Gonçalves de São Paulo. A proposta, que já atingiu a marca de 60 mil assinaturas, foi enviada para a Comissão de Direitos Humanos, onde ainda precisa ser apreciada e votada pelos senadores. Caso seja aprovado, o projeto será encaminhado para apreciação e votação pelos deputados. Então, aqui a pergunta. E você, é a favor do 14º salário para aposentados do INSS? O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o Brasil tem capacidade para começar a aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 3 ou 4 dias depois de o imunizante receber a autorização para uso emergencial concedida pela Anvisa. A declaração foi dada durante evento para a apresentação do Plano Estratégico de Enfrentamento da Covid-19 no Amazonas, em Manaus. A partir da autorização para uso emergencial, do 3º ou 4º dia a partir, então, a vacina já estará nos municípios, afirmou o ministro da Saúde. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas no mesmo dia. A vacinação vai começar no dia D, na hora H, no Brasil, disse Pazuello. No evento, o ministro também falou sobre o que considera ser chave para o enfrentamento da pandemia na capital amazonense. Tratamento precoce. Não existe outra saída. Nós não estamos mais discutindo se esse ou aquele profissional não concorda. Os conselhos regionais e federais já se posicionaram, afirmou ele. Ele destacou que o atendimento a pacientes com Covid-19 nas UBS podem prevenir o agravamento de casos e também de lotação de hospitais. E olha essa informação, que não é para criticar ninguém não, é para que saibam que nós, o povo brasileiro, nós estamos olhando, estamos de olho. As despesas dos nossos parlamentares continuaram altas em 2020, mesmo em ano de pandemia. 2020 foi marcado pela pandemia que assolou as nações e também fez com que mudássemos vários comportamentos. Muita contenção de gastos, uma vida mais regrada em todos os sentidos, não é verdade? Mais ou menos, hein? Sabe por quê? Faltou avisar para os nossos deputados sobre essa necessidade de fechar as torneiras em tempos de crise, tempos difíceis. Apesar de toda a pandemia que aí está, os nobres representantes do povo gastaram somente em 2020 10 milhões de reais com combustíveis e lubrificantes. Gente, quase 2/3 a mais do que usaram em 2019, quando não tinha pandemia, isolamento, home office e outras coisinhas mais. Agora, não me pergunte para onde os deputados federais foram, quantas vezes foram, e demais perguntas que vão ficar no vácuo, sem resposta. A verdade é que cada representante do povo tem um limite mensal de 6 mil reais para gastarem com combustíveis e lubrificantes. Esse recurso não se acumula para meses seguintes, caso o parlamentar não utilize todo o din-din, toda a verba. 10 milhões em gastos mostra que eles usaram muito bem essa verba dos combustíveis, você não acha? Pois é, os deputados têm até 90 dias para requerer o ressarcimento pelo gasto, apresentar aquelas notinhas fiscais que comprovam que houve a despesa com a troca de óleo
e combustíveis. Sigamos daqui, nos submetendo a todas as reformas possíveis e imagináveis, necessárias também, mas que achatam cada vez mais os direitos do cidadão. Temos que fazer a nossa parte para vermos o nosso país sair do buraco. Cortamos na carne ou somos cortados na carne, não é verdade? Enquanto isso, assistimos ao festival de regalias oferecidas aos representantes do povo e eles usam até a última gota com a bandeira do isso é legal, eu não pedi, me deram, já estava aqui, tenho direito, sou autoridade, isso é lícito. Pois bem, aproveitando o momento que vivemos, eu vou encerrar com um texto que é bíblico. Ok, senhores deputados? É assim, ó. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. De Brasília, Fábio Santos. E Xuxa foi parar novamente nos holofotes, com polêmica. Em entrevista à Record, Xuxa revelou que pretende deixar o Brasil e disse que quer viver sua velhice na Itália. Itália, na região da Toscana. Eu já vi algumas casas por lá. A Sasha gosta muito de lá e nós temos a cidadania italiana, contou a apresentadora. Eu nunca mais vou ter aquela vida agitada que eu tinha até pela minha idade. Eu estou me despedindo da minha casa, disse Xuxa ao anunciar que está deixando a Record. E sem emprego, pensando em ir embora do Brasil, Xuxa fez um post no Instagram criticando a afirmação do presidente Bolsonaro de que a melhor vacina que evita a Covid-19 é pegar a doença. Dita essa frase no contexto pelo presidente Bolsonaro, onde ele comentava sobre já ter tido a doença e que isso gera os anticorpos necessários para a sua defesa. Ignorando o contexto da conversa, Xuxa se ateve às manchetes propagadas por aí e questionou. Ele não disse isso. O que dizer para as mais de 200 mil famílias que perderam seus familiares? Morrer todo mundo vai. Por favor, me diga que é mentira, questionou Xuxa. Gratidão pela sua atenção, compartilhe esta edição e fica agora com mais uma bela e emocionante reflexão no canal Reflexões. Clique no vídeo que está aparecendo para acessar. Uma ótima semana, mais uma vez, neste começo de ano. Feliz 2021, com muita saúde, esperança, fé e que Deus abençoe a você e a sua família.